Apoio Cultural Autoescola Quitandinha. Um novo conceito em educação para o trânsito. Instrutores altamente capacitados. Habilitação para carro ou moto. Inclusão de categoria A ou B e reciclagem para motoristas infratores. A única autoescola na região do Quitandinha. Pertinho da área de provas, você tem mais tempo para o treinamento e fica longe de engarrafamentos. Rua General Rondon 1000, loja 18, no Shopping 1000. Telefone 2237-6528 ou 2291-4395. Apoio Cultural Bordeaux Vinhos. Com muita alegria, a Bordeaux é uma referência em vinhos. Delicatessen completa, massas, pães, chocolates finos e muito mais. Rua 16 de Março, 221. Telefone 2237-1903. Apoio Cultural Restaurante Maria Fumaça. A melhor qualidade em gastronomia de Petrópolis. Venha nos conhecer e aproveite nossas delícias. Self-service com churrasco todos os dias e à noite os melhores sanduíches no prato. Rua do Imperador 744. Telefone 2231-4797. Boa tarde, queridos telespectadores, nossos amigos das segundas-feiras, sempre presente. Hoje nós estamos especificamente numa quinta-feira, aqui no gabinete do prefeito de Petrópolis, para ouvirmos do prefeito uma série de considerações necessárias para o nosso entendimento da nossa cidade. Parcialmente, mais à frente, falaremos do nosso estado e do nosso país. Mas, inicialmente, nós queremos cumprimentar o nosso prefeito e partirmos para essa esperada entrevista em que nós pretendemos levar a todos vocês, queridos telespectadores, a situação que nós vivenciamos na nossa cidade, dentro sempre da nossa ótica. Nós queremos, acima de tudo, falarmos de coisas boas. Queremos, acima de tudo, mostrarmos o bem, porque o bem está acima de tudo. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Alcindo. Boa tarde a todos vocês. Vai ser um prazer enorme poder estar falando um pouquinho da nossa cidade. Isso é muito importante, porque na realidade nós somos, quer queiram, quer não, verdadeiros ícones do nosso país. Petrópolis é uma das cidades mais conceituadas no conceito nacional e no conceito internacional. Isso, quando viajamos, sempre ouvimos as maiores referências à nossa cidade imperial. Prefeito, vamos iniciar dentro daquilo que nós nos predispomos de ouvir do prefeito. Vamos falar inicialmente daquilo que todos nós sofremos muito, a saúde, prefeito. Como é que o prefeito nos falaria da saúde, inclusive nos 3 âmbitos, municipal, estadual e federal? Alcindo, eu acho que todos nós temos a clareza, né, que temos muito para fazer ainda pela saúde pública do nosso país e que a gente precisa estar cuidando disso com muito cuidado. Realmente a gente tem que ver isso daí de perto, porque afinal de contas hoje a gente está passando por um problema muito sério, né, que é uma falta enorme de financiamento do governo federal e do governo estadual nas ações de saúde, e a gente sabe que o SUS foi pensado de uma forma tripartite, levando em consideração a União, os estados e os municípios, e só os municípios agora que estão praticamente fazendo seus grandes investimentos na área da saúde, né, e é o que a gente tem feito, né, com muito trabalho, com muita dedicação, né, estamos aí criando, né, novas unidades básicas de saúde, como na Posse, Araras, Alta Independência, né, e também no Caxambu. Também estamos ampliando diversos serviços, principalmente no Hospital Cid Carneiro,
E eu tenho certeza que a gente ainda precisa melhorar cada vez mais, mas a gente precisa de ter essa garantia que a União vai estar financiando, porque saúde é cara, a gente sabe disso, né? E a gente precisa cada vez mais oferecer um serviço melhor. Graças a Deus, lá no Hospital Cid Carneiro, a gente está conseguindo dar a volta por cima. Quando eu assumi o governo, o hospital estava quebrado, literalmente quebrado, não tinha mais nada, o hospital estava praticamente fechado, e hoje o hospital já mostra que cumpre o seu papel histórico, fazendo diversas cirurgias que não estavam sendo feitas, e com isso a gente consegue melhorar cada vez mais a saúde da nossa cidade, tendo um hospital grande de retaguarda que resolva os seus problemas. De um modo geral, eu costumo sempre relatar um fato, que seu pai era um médico extremamente tradicional no bairro do Alto da Serra e amicíssimo do meu tio Agripino, até pelos laços do Esporte Clube Internacional. Mas uma das coisas que eu mais sempre percebi não era só o médico em si, era o ser humano. Porquanto o médico, quanto ser humano, o médico, quando dá o apoio da maneira moral, da maneira de trazer o paciente, isso modifica muito. O médico, quando ele é humano, quando ele tem um senso de amor pelo seu paciente, aquilo que Jesus nos explicou, amai-vos uns aos outros. Mas a grande realidade é que esse fator é muito importante. Nós temos hoje um cabedal de médicos na cidade muito grande e de grande qualidade. Agora, falando do Alcides Carneiro, nós ouvimos recentemente um fato sobre as mamografias. Como é que está esse setor de mamografias tão importante no mês do Outubro Rosa? A gente está em pleno Outubro Rosa, então a gente está muito feliz em poder dizer que nós zeramos a fila de mamografia na cidade. Hoje nós temos uma oferta maior do que a demanda. O nosso mamógrafo lá no Alcides Carneiro, ele tem capacidade de poder fazer 400 mamografias por mês, nós estamos fazendo em torno de 250 por mês, ou seja, a gente pode referenciar cada vez mais o mamógrafo lá do Alcides Carneiro. Então essa demanda, que era uma realidade ruim para a cidade, tinha uma fila, quando assumimos, de mais de 2.000 pessoas aguardando, 2.000 mulheres aguardando uma mamografia, isso terminou. E com isso também a gente conseguiu zerar a fila de cirurgia de câncer de mama na nossa cidade. Então hoje a gente conseguiu avançar bastante nessa parte também da oncologia. O Hospital Cid Carneiro hoje em dia é um hospital referência para o CTO. Então a gente está conseguindo fazer um trabalho articulado com o CTO e com isso a gente está conseguindo não só zerar a fila de mamografia, como também de cirurgias oncológicas de mama. Então é um avanço muito grande para a nossa cidade. Agora, são conquistas do povo petropolitano que não pode se perder. Por isso que a gente fala muito dessa questão do financiamento. E Petrópolis acabou de ser contemplada agora como rede cegonha também. Depois de uma luta muito grande, quase 2 anos, o Ministério da Saúde publicou uma portaria. Com isso, Petrópolis vai começar a receber aproximadamente R$3 milhões por ano a mais para poder cuidar melhor da sua maternidade e trabalhar de uma forma articulada, principalmente a questão da atenção básica, do preventivo com a maternidade. Então a gente está feliz em ter esse reconhecimento, mas a gente quer mais. A gente está reformando toda a maternidade, está ficando linda, maravilhosa, e depois, se vocês quiserem ir lá, vocês vão perceber que a gente está fazendo aquela obra lá com muito carinho, com muito amor. De um modo geral, a prevenção talvez seja a mais importante área da saúde, porque nós não deixaremos chegar à doença mais grave. A doença mais grave, além de tudo, também gera muito mais despesa. Claro. Agora, isso é uma mudança, a expectativa de vida do povo brasileiro está aumentando, isso é uma realidade, vai aumentar cada vez mais. O câncer vai ser a principal causa de morte no Brasil já nos próximos anos, vai deixar de ser a doença cardiovascular. Ou seja, está mudando a epidemiologia, está mudando o perfil. Então a gente tem que se preparar para isso, a gente tem que estar se adequando a essa nova realidade, a gente tem que estar trabalhando a rede pública com esse perfil, sabendo que em 2030 a população de idosos vai ser maior do que a população de 0 a 19 anos no nosso país. Então a gente tem que se preparar para isso. Então eu acho que é isso, a gente tem que estar trabalhando de forma preventiva, a gente tem que estar trabalhando também na melhoria da qualidade de vida da população mais idosa da nossa cidade, e tenho certeza que é dessa maneira que a gente vai fazer uma cidade melhor.
Não tenha dúvida que esse é um fato importantíssimo, o reconhecimento de todas as faixas etárias, porquanto nós precisamos muito do jovem, mas a experiência do mais idoso também nos ajuda bastante. Realmente, esse é um caminho importantíssimo que nós temos que seguir e trilhar. Desse ponto de vista, nós estamos vendo que a parte municipal está sendo trabalhada como deve ser trabalhada nesta direção. Agora, nós temos também as fases estaduais e federais que realmente precisam dar a sua contrapartida, não? Não, exatamente, né? O jovem, graças a Deus, tem saúde, né? Tem todo um vigor da própria vida, né? Tem toda a vida pulsando dentro de si. Então, não tem dúvida nenhuma que, né, a gente está preparando todo o sistema público de saúde para fazer o enfrentamento, realmente, quando as pessoas atingem já uma determinada idade, que as complicações começam a aparecer, a prevalência das doenças também começa a aparecer com a idade, né? A gente tem que ter essa percepção. E o Estado e a União, né, precisam cada vez mais rever o seu papel como financiamento, como financiadores do sistema público de saúde, porque, afinal de contas, né, a gente está colocando em risco a nossa principal conquista, que é a universalização da saúde, né, no nosso país. Perfeito, isso é extremamente necessário e será absolutamente produtivo que nós façamos essas ações. Naturalmente, nós tendo a nossa parte coberta, a nossa parte, quando eu me refiro, é o município. Se o município está cumprindo a sua parte, ele terá todo o direito de dizer: governo do Estado, governo federal, faça a sua. É o que está acontecendo, por exemplo, quando a gente cobra do governador, né, 4 milhões e 800 mil reais que estão devendo ao município de Petrópolis, porque nós cobrimos a parte do Estado em relação às UPAs, porque não pagou as UPAs, né, isso daí não pode acontecer. Isso gera um rombo também no nosso caixa. Eu não quero aqui, né, tomara que o nosso governador consiga resolver o problema digamos assim, do buraco financeiro do Estado, mas que não aumente o nosso buraco, né? Eu acho que é importante isso. A gente tem que ter essa visão de trabalhar em parceria, de trabalhar para o bem comum. Eu acho que o governador é uma pessoa do bem, não tem dúvida nenhuma disso, e a gente precisa pensar junto, né, para a gente encontrar a solução dos problemas, né? A área da saúde é uma área, digamos assim, muito digamos assim, sensível, porque mexe com vidas humanas. A gente tem que ter essa percepção que isso tem que ser priorizado. Agora, o município está botando quase 40% do seu próprio orçamento na saúde, enquanto que o Estado coloca 12%, a União coloca 8%, não vão além daquilo que a Constituição determina, e com isso quem sofre são os municípios. E o povo do município. É claro, porque, sem dúvida. Na realidade, se nós analisarmos, nós somos produto da célula menor. É isso. Porque nós não vivemos no Estado, nós não vivemos na federação, nós vivemos no município. É isso aí. Com certeza, se o município não funcionar, nós não estaremos funcionando. Vamos então torcer para que esses fatos, todos eles, venham a ser resolvidos e chegarmos à grande conclusão de que nós precisamos de ombro a ombro ou de braços dados seguirmos na direção do progresso. É isso. Perfeito. Vamos seguindo na nossa pautazinha. Vamos lembrar um termo muito importante: educação, prefeito. Como é que nós vemos a nossa educação? Eu tenho visto algumas escolas aqui, aliás, com muita satisfação. Falava ainda há pouco da escola da Vila Felipe, que tem o nome do seu pai. Obrigado. Que é um exemplo a ser mostrado para o Brasil inteiro. Eu sei que nós somos um canal pequenininho, mas fizemos um programa lá em Grau, mostrando, inclusive, as lições de cidadania lá existentes, e que foi muito repercutido aquela cantoria do hino nacional, do hino de Petrópolis, enfim, exemplos de cidadania que nós temos. Prefeito, como é que nós estamos vendo do âmbito municipal a educação? Eu acho que a educação, né, ela está passando por uma transformação no Brasil. Né, aproximadamente há 10 anos, né, nós começamos a agregar novamente dentro do ensino básico a educação infantil. Isso é uma novidade. A educação infantil até então era cuidada pela assistência social e não pela educação. Há 10 anos isso passou a ser uma demanda
né, para ser cuidada pela Secretaria de Educação, né? Então muda o perfil, muda os objetivos, muda o conteúdo pedagógico, e isso tudo está em processo ainda de, digamos, consolidação, né? 10 anos em termos históricos ainda é muito pouco. Né? Exatamente, e isso tudo com um financiamento mais ou menos do mesmo tamanho como era antes de 2005. Se a gente for levar em consideração, aumentou em 30% o financiamento do Fundeb, né, que antigamente era 15%, passou para 20%, mas a demanda é muito maior, a gente tem que ter essa percepção. Então a gente hoje em dia tem pouco recurso para poder fazer mais pela educação, mas graças a Deus são ações como essa, como você muito bem colocou, pela escola, ações que estão acontecendo pelas escolas, como por exemplo a Escola Leonardo Boff, né, que é digamos assim, um embrião de educação integral do nosso município. Eu até pediria uma parte. Uma coisa que me chama muita atenção é a ligação existente do morador, do pai, do avô, do tio, com aquele trabalho que é um verdadeiro trabalho quase que sacerdotal de desenvolver e levar uma das coisas mais importantes, que é a educação profissionalizante, porque eles têm todo um trabalho de desenvolver isso através de oficinas próprias. E eu tenho a impressão que se esse trabalho for mostrado no congresso que aqui terá, isso será muito importante, mostrar a nossa colocação. Não, o que eu acho, assim, que são experiências como essa que demonstram que a escola não pode ser simplesmente um espaço para transferir o conhecimento para a criança, né? Tem que ser um espaço realmente ali onde que a gente estreite os vínculos familiares. Eu acho que esse é o principal objetivo e a grande chance que a educação infantil está dando para o Brasil, está dando para a educação desse país, né? Uma oportunidade, novamente, da família se aproximar da escola e ajudar a escola a formar realmente, a educar a criança e não simplesmente transferir conhecimento. Então, eu tenho certeza que com isso a gente vai fazer também com que as escolas de educação infantil, na sua grande maioria, também sejam, de alguma maneira, prestadores de outros serviços sociais, né? Como, por exemplo, né, amanhã essa escola pode estar oferecendo também aula de reforço para as escolas para os alunos que ali passaram, que hoje já estão no ensino fundamental, mas que ainda têm vínculos com o ambiente infantil delas. Então, amanhã, essa escola pode ser mais do que uma escola de educação infantil. É isso que eu quero colocar. E nós geramos uma verdadeira ligação para a vida eterna nossa com aquele colégio, onde nós estudamos, onde nós passamos, onde nós vivenciamos aqueles primeiros... É a nossa história, né? Exatamente, aquela convivência. Nossos professores, ainda hoje, nós aproveitamos o dia de hoje para cumprimentar o professor. Hoje é o dia do professor, daquele que tanto deu de si por nós. Verdade que é muito difícil, a modificação que nós passamos é muito grande, mas realmente nós precisamos, acima de tudo, de resguardarmos essa parte do ensino. O ensino, a instrução é fundamental até para o nosso futuro. Não, claro. Nós vivemos recentemente uma matéria lá no Senai e ficamos impressionados de ver a qualidade que o Senai oferece para o indivíduo que vai para o campo de trabalho. Porque passada a juventude escolar, nós temos que ir à luta. É verdade. E a luta é muito difícil. Mas que bom a gente estar podendo falar um pouquinho de educação num dia tão importante como hoje, né? E tenho certeza que, né, todos os professores, né, principalmente da rede pública da nossa cidade, né, sabem, né, que sem elas, sem esse esforço maior, a gente não conseguiria ter, né, a formação da nossa base social, que é a própria criança, né? Então, queria aqui aproveitar esse espaço para agradecer e parabenizar todo o trabalho de todos os professores da nossa cidade. Eu tenho observado e visto com muita satisfação a maneira como os colégios têm desenvolvido as ações. Naquele 7 de setembro que a gente teve a oportunidade de estar juntos lá no Palanque, que maravilha, pena que a chuva atrapalhou, mas que maravilha aquelas bandas, que maravilha aquele desfile, que maravilha aquelas crianças vivenciando uma coisa que é muito importante para todos nós, a pátria, enfim. E o trabalho musical, é muito bom vermos aquilo ali. E o detalhe, que amor que esses professores têm pelo trabalho deles. É fantástico, né? Realmente ali
ficou evidente, né, todo o esforço de todas as escolas para poder me mostrar para a cidade, né, tudo que acontece no dia a dia, e tenho certeza que é dessa maneira que a gente vai construir uma cidade melhor. Não tem dúvida. E falando um pouco mais à frente, nós hoje somos uma cidade universitária, não? É verdade, a gente está muito feliz, né? Dia 30 de novembro, já estou aproveitando aqui, convidar todo o povo petropolitano. Dia 30 de novembro é a aula inaugural, né, do polo da UF, né, que vai ter um polo de engenharia, um campus de engenharia aqui na nossa cidade, em parceria com a prefeitura, que a gente está instalando no antigo CIEP lá do Quitandinha. Então eu queria aproveitar para convidar todos vocês, principalmente os nossos jovens, para conhecer o belíssimo trabalho que a Universidade Federal Fluminense vai estar desenvolvendo a partir do dia 30 de novembro aqui na nossa cidade. Um detalhe que eu inclusive vou reportar, já é de conhecimento do pessoal do meio, vamos dizer assim, mas diante de um trabalho feito pela Associação dos Oficiais da Reserva do Exército aqui, junto com a Câmara Municipal, nós tivemos uma notícia maravilhosa do comandante do Exército, que o NPOR volta para Petrópolis. Já está determinadas as obras para, no início de 2017, voltarmos a ter o NPOR, em função de ser Petrópolis uma cidade altamente universitária. Então nós teremos mais essa fonte para os nossos jovens, que nós tivemos durante 19 anos, formamos quase 1.000 oficiais da reserva aqui, inclusive eu sou um deles, mas a nossa luta foi coroada. O comandante da Força nos disse numa palestra recente, Petrópolis terá o seu NPOR. E o coronel Jonas nos mostrou inclusive o projeto que vai ser desenvolvido lá na parte de trás da unidade. Muito bom. Isso traz o quê? Traz mais importância para a nossa cidade. Eu queria também anunciar para todos vocês, né, hoje nós estaremos sancionando a lei que modificou também os parâmetros, né, do uso do solo para aquela região do ambulatório de Cascatinha, onde que vai estar recebendo ali diversos consultórios dentários para que a Faculdade de Medicina, a FASE, nesse caso, a Faculdade Arthur Saerp, possa também se habilitar junto ao MEC para amanhã, né, ou seja, ano que vem, iniciar o curso de odontologia na nossa cidade, ou seja, a faculdade de odontologia, que era um sonho para Petrópolis, também agora vai ser uma realidade. Isso é muito importante, e abrir as portas para isso. Agora, vamos dar sequência daquilo que nós estamos pensando e vamos falar de uma das coisas mais importantes, principalmente para os jovens: emprego e renda. Como é que nós estamos nessa área? Esse é um grande desafio, né? A gente está vivendo esse momento de crise, né? E é uma crise que tem, né, recessão, com inflação e desemprego. Então esse tem sido o nosso maior desafio, poder trabalhar essa demanda, poder de alguma forma gerar emprego dentro da nossa cidade, né? Eu acredito que a gente tem feito um trabalho muito grande com o Faixa 2 do Minha Casa Minha Vida, né? Nós anunciamos já 3 empreendimentos importantes na região de Correia, gerando aproximadamente 1.000 empregos, né? E tenho certeza que até o final do ano nós estaremos anunciando também a construção de mais 840 apartamentos na nossa cidade, na faixa 2 do Minha Casa Minha Vida, que tem financiamento do fundo de garantia e com isso tem recurso garantido. Então, para isso, eu acho que a gente vai estar vivendo já na contramão do Brasil, em termos de empregabilidade. A partir de agora, de novembro, né, a gente já começa a sentir isso, né, na economia da nossa cidade. São 1.654 apartamentos do Faixa 2 que estará gerando muitos empregos na nossa cidade, né? Com relação à questão da Petrópolis Tecnópolis, eu acho que com a chegada do supercomputador agora no LNCC e também com a UF, a gente começa a criar também um arranjo tecnológico ali na região do Quitandinha. Vamos atrair mais empresas, não tem dúvida nenhuma, de base tecnológica, né? Isso vai com certeza gerar também mais uma gama importante de empregos para a cidade, né? Vai estar ofertando mais empregos, né? Eu acho que a gente tem no turismo também uma ferramenta importante. Como o turismo esse ano aumentou na nossa cidade, né? O número de pousadas, né? Restaurantes, então a gente tem esse setor importante fomentando a economia do nosso município. Isso tem nos ajudado também muito na área de serviços, né, de uma maneira geral, porque isso é uma cadeia, né, que a gente percebe que cresce cada vez mais na nossa cidade.
né? E a gente precisa estar atento a esse novo problema que surge, que é essa crise econômica que o Brasil está vivendo. Dentro dessa parte do turismo, nós há um tempo recentemente passado, houve uma conversa, ainda existe até uma pessoa trabalhando nessa área, de que uma grande multinacional estaria interessada em criar um polo de automobilismo no Brasil. E 3 cidades foram citadas: Petrópolis, Campos do Jordão e Florianópolis. E eu sei de fonte limpa que um determinado município do estado se ofereceu com todas as facilidades. Mas a colocação deles é simples. Petrópolis é conhecido no mundo inteiro, como Campos do Jordão, como também Florianópolis. E, além de tudo, Petrópolis dispõe de instalações, dispõe de rede de alimentação, que seria muito importante. Eu não sei como é que isso anda hoje, mas é uma possibilidade, como Zeltweg na Áustria tem, e é maravilhoso o complexo de Zeltweg. Aqui nós poderíamos ter um complexo, já que nós somos polo de empresas de automobilismo de um modo geral, né? Não, sim, a gente tem que estar trabalhando isso, sendo casado com a realidade nacional, né? A gente está vivendo uma crise hoje muito grande no setor automotivo do Brasil, né? Também. Então isso é uma realidade. A gente sabe que um empresário, de uma maneira geral, ele quer todas as vantagens, né? Quem pode oferecer vantagem em termos de ICMS é o Estado, né? O município pode oferecer, no máximo, terreno, apoio logístico, né? Para que isso possa estar acontecendo, mas, né, a gente sabe que depende de lei estadual que permita você, né, dar qualquer tipo de diferimento tributário, né? Mas o que cabe para a gente, nesse momento agora, né, é poder fortalecer cada vez mais, né, as pequenas empresas na nossa cidade, que, somados, eles representam muito mais do que as grandes empresas. Fortalecer a nossa GE Selma, é o que eu fiz, né, podendo cada vez mais conceder os incentivos fiscais dentro daquilo que a cidade pode fazer, né, para garantir que a GE Selma não só fique na cidade, mas possa também crescer e se desenvolver, né, porque junto com a GE Selma tem toda uma cadeia também de outras grandes empresas por trás. Mas eu acho que a gente tem que pensar muito mesmo trabalhando essa questão tributária junto com o governo do Estado. Aliás, um dos fatores muito importantes que nós temos observado, nós temos uma facilidade muito grande de oferecer a logística, aquela logística necessária para os grandes empreendimentos e os grandes eventos, como nós temos a Baunfest, por exemplo, como nós temos os nossos museus. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de estar no Museu da FEB e tivemos a presença aqui já de alunos da Escola Militar de Campo Grande e de várias cidades que vieram conhecer, que é uma obra pequena, mas muito interessante para a cidade, que forneceu per capita o maior número de combatentes para a Segunda Guerra Mundial. É verdade. E eu acho que vale a pena a gente também colocar, eu acabei agora de sair de uma reunião agora com o SESC Quitandinha, né, onde que a gente está discutindo, né, uma forma de construção, de articulação entre o poder público e o SESC, né, de uma maneira geral, né, e a boa notícia que a gente tem para dar é que o SESC ele vai estar trabalhando de uma forma cada vez mais articulada com a demanda da cidade, e agora, já para o mês de novembro, vai estar sendo sede de um grande evento para o nosso município, que é um encontro estadual de contabilistas. Nós vamos colocar aqui mais de 800 contabilistas na nossa cidade, junto com as suas famílias. Tenho certeza que isso vai garantir, né, uma taxa de ocupação em toda a nossa rede hoteleira durante alguns dias, né, e a gente quer fazer disso, né, uma rotina com o Quitandinha, né, fazer com que a gente possa estar trazendo para cá novamente grandes congressos e com isso a gente possa fomentar toda a cadeia, né, da nossa cidade relacionada ao turismo de eventos. Com certeza juntar o útil ao agradável. Prefeito, nós vamos pedir um intervalo rápido para os nossos apoiadores e retornamos em seguida.
Apoio Cultural Autoescola Quitandinha. Um novo conceito em educação para o trânsito. Instrutores altamente capacitados. Habilitação para carro ou moto. Inclusão de categoria A ou B e reciclagem para motoristas infratores. A única autoescola na região do Quitandinha. Pertinho da área de provas, você tem mais tempo para o treinamento e fica longe de engarrafamentos. Rua General Rondon 1000, loja 18, no Shopping 1000. Telefone 2237-6528 ou 2291-4395. Apoio Cultural Bordeaux Vinhos. Com muita alegria, a Bordeaux é uma referência em vinhos. Delicatessen completa, massas, pães, chocolates finos e muito mais. Rua 16 de Março, 221. Telefone 2237-1903. Apoio Cultural Restaurante Maria Fumaça. A melhor qualidade em gastronomia de Petrópolis. Venha nos conhecer e aproveite nossas delícias. Self-service com churrasco todos os dias e à noite os melhores sanduíches no prato. Rua do Imperador 744. Telefone 2231-4797. Estamos voltando e vamos retornar ao finzinho da primeira parte. Prefeito, não falamos do microempreendedor individual, que me parece é um projeto de sucesso nesse momento de crise principalmente, não? Veja bem, a gente começou a fazer essa discussão da mudança da base econômica da cidade, né, da mudança da base econômica já do Brasil, há 10 anos atrás, com o fortalecimento das micro e pequenas empresas, né? Eu acho que o SEBRAE cumpre um papel importante nisso tudo, mas isso foi uma luta de muita gente para a criação do novo marco regulatório, que é a Lei Complementar número 123. Então, isso passa a ser um divisor de água importante. Depois veio, né, a Lei Complementar número 128, criou a figura do empreendedor individual, que, se somado ao microempreendedor, ela se transforma já numa ferramenta importante, não só de empregabilidade, mas da capacidade que tem do cidadão de poder, né, de alguma forma, expressar aquilo que ele tem, como ofertar em termos de emprego, de capacidade de fazer, né, suas habilidades e vai por aí fora, né, e tenho certeza que isso tem ajudado o Brasil. O Brasil tem esse momento agora de crise que passa por uma questão de desemprego, mas essa questão do emprego de uma maneira informal melhorou no Brasil e hoje o empreendedor individual, né, e o microempreendedor de uma maneira geral, né, o pequeno empreendedor já é uma realidade. Agora a gente vai partir para uma outra vertente que vai aparecer, né, vocês podem ter certeza, o Vicente é um deles, né, o nosso amigo Vicente, que é exatamente, que é um empreendedor social, que é uma nova figura que vai começar a aparecer dentro da realidade do contexto nacional do Brasil. Um empreendedor social. Ele é um grande empreendedor social, foi presidente da Associação de Moradores do Morém, né, com uma folha de serviços prestado à sociedade local importante, né, que esse empreendedor social ele acaba também modificando a realidade. Tenho certeza que isso também vai se transformar numa força importante de juntar as coisas boas e transformar aquilo que você falou, fazer uma grande corrente do bem para a cidade. Não tenha dúvida, nós precisamos entender que, acima de tudo, nós vivemos num contexto, e esse contexto tem de ser observado, nós temos que fazer a nossa parte. Reconheçamos, hoje o político está sendo extremamente atacado na sociedade brasileira. O político sofre tudo isso. Agora, nós não podemos esquecer que nós temos a nossa parte. Nós não podemos jogar o lixo na rua, nós não podemos parar o carro sobre a calçada. Enfim, nós temos que entender o seguinte: eu quero cobrar do político
Sim, eu tenho direito de cobrar, sim, agora eu tenho que fazer a minha parte. Não é possível que o político vá fazer a parte da minha casa, a parte da minha família. Não, nós temos que estar juntos, unidos para que dê certo. Realmente, se o político tem o seu defeito, nós temos que ver que nós também temos defeitos. É necessário que nós todos tenhamos o conhecimento do que nós devemos e podemos fazer. Porque quando o indivíduo diz, só um minutinho, não é só um minutinho. Você tem que defender aquela situação que você vai querer ter o teu favor, mas também você não pode querer destruir o favor que o outro precisa ter. Isso é muito importante. E o microempreendedor, acima de tudo, gera cidadania e, acima de tudo, a autoconfiança, o autoestima. A autoestima, ela é muito grande. Hoje nós já sabemos que as doenças mais graves, talvez até o câncer, a estima, a autoestima, o apoio, ele resolve muito mais do que se pensa. A cabeça é realmente quem direciona as coisas. Nós isso precisamos entender e seguir nessa direção. Verdade. Mas, prefeito, vamos falar de assuntos mais difíceis. Talvez o mais difícil assunto, fora a política econômica, evidentemente, mobilidade urbana, prefeito. Como é que nós estamos na mobilidade urbana, principalmente numa cidade quase toda tombada, né? A gente agora já está vivendo o momento da integração 100% do bilhete eletrônico, né? Isso é uma conquista, isso daí é inegável, isso daí é uma conquista importante, né, que nós conseguimos como sociedade. Era algo que estava sendo perseguido desde 1994, 93 para 94, foram 20 anos para a gente conseguir o transporte integrado 100%. Hoje nós temos ele integrado 100%, ele vai melhorar, porque agora a gente vai começar também a troncalizar o transporte público de uma maneira geral, ou seja, a pessoa que chegar num determinado tronco, ou seja, numa principal artéria, né, de mobilidade urbana, né, um eixo, né, da cidade, ela vai poder andar para os dois lados utilizando o mesmo cartão. Então é uma nova ferramenta que a gente vai estar utilizando agora a partir de janeiro. Isso vai facilitar a mobilidade. Por exemplo, uma pessoa que mora em Araras, ela para ir para Itaipava, ela não vai precisar mais ir para a estação de transbordo para pegar e o outro ônibus para ir para Araras. Ela vai poder pegar para ir para Itaipava, ela vai poder pegar já no meio do caminho, né? Uma pessoa que mora, por exemplo, na Alcobacinha, ela para ir para Correios, ela tem que ir até a estação de Itamaraty, ela vai poder pegar o ônibus ali embaixo, né? Então, isso tudo, na Ivinaliato, então isso tudo são avanços, né? Mas isso tudo ainda está em estudo, né? A gente tem que ter isso direitinho, organizado, né? Mas eu vejo que é realmente um avanço muito grande, né? Em 3 anos a gente teve um aumento de 2,80 para 3,10, né? O transporte na nossa cidade com bilhete, né? E 3,20 no dinheiro, né? Que ficou bem abaixo da inflação, né? Então isso, na minha opinião, é um ganho importante também. A gente está conseguindo aumentar o número de passageiros, ou seja, o sistema, de alguma maneira, está ganhando mais credibilidade, está ofertando também, né, distribuição de produtos, de sorteio para quem utiliza, né, o transporte público da nossa cidade, ou seja, é um estímulo para as pessoas estarem utilizando o transporte público da nossa cidade. É uma novidade que a gente está lançando também. Então, eu acho que a gente está num caminho. Agora, é uma cidade toda tombada, que tem muita dificuldade, né? A gente precisa disciplinar melhor o espaço urbano e, para isso, a gente precisa, de alguma forma, valorizar o transporte público, mas ofertar mais ônibus. A gente fez várias extensões de linhas de ônibus agora no primeiro semestre, né? Em toda a cidade, né? Conseguimos colocar a extensão de linha de ônibus no Chapa 4, conseguimos colocar a extensão de linha de ônibus no Itamaraty, conseguimos colocar extensão de linha de ônibus em diversos bairros da nossa cidade, né? Em Correias, lá no Vale das Flores, enfim, diversos bairros ganharam também algumas extensões. De um modo geral, o transporte público é um desafio muito grande. Agora, nós precisamos, até o presidente da CPTrans, o Badia, nos disse da possibilidade de receber uma ferramenta tecnológica moderna através da FETransport para simular as modificações.
que são necessárias, porque nós temos, na realidade, uma cidade com muitos cruzamentos. E o cruzamento trava realmente o trânsito. Talvez as vias únicas, elas facilitem, elas têm a sua dificuldade porque geram uma mobilidade maior de retorno, mas com certeza elas geram mais fluidez. Mas são desafios, nós precisamos talvez de mais engenheiros, não? Eu acho que a gente tem mais ou menos um modelo a ser perseguido, que a gente precisa fazer estudos atualizando na origem e a demanda. Acho que é importante isso, né? Origem e destino, melhor dizendo, né? Dos passageiros da nossa cidade, fazer um estudo para onde que a cidade está crescendo de uma forma mais técnica, de uma forma mais científica, né? A gente sabe que cresce em direção aos distritos, mas a gente tem que ter isso de uma forma um pouco mais, digamos assim, profissional. E a gente precisa estar trabalhando muito essa questão, né? A gente sabe que cada vez mais a gente vai ter que trabalhar levando em consideração que o ponto de um ônibus tem que ser quase como se fosse uma estação, né? Como tem, por exemplo, no metrô. Não dá para você parar o metrô toda hora, não dá para você parar mais um ônibus de ponto em ponto, aquele pontinho de 200 e 200 metros. Isso tem que terminar. Pô, passou, né? Uma coisa um pouco bucólica, mas é real, as coisas estão mudando. Você tem que fazer uma revisão, o ônibus tem que andar. Você não pode ter a cidade cheia de quebra-molas, né? Você quebra-mola é importante para preservar a vida da pessoa que mora ali naquela região, mas nós tiramos diversos quebra-molas durante esses últimos 2 anos lá na União Indústria e não aumentou o número de acidentes na União Indústria, né? Então, a gente está trabalhando com a pauta de melhorar cada vez mais o transporte público da nossa cidade, fazer com que ele seja mais pontual, que é uma coisa ruim ainda no nosso transporte, é o fato dele não ser ainda pontual. Talvez uma das coisas que nós precisamos mais aumentar no nosso trânsito chama-se educação. Mas educação de todos nós, educação do motorista, em especial o problema do ponto do ônibus. Eu vivencio isso permanentemente no bairro, lá no Morém. Nós temos um ponto de ônibus em que o ponto normalmente não tem acesso ao ônibus, é sempre carros parados. E isso é uma coisa que nós, cidadãos, temos que observar. Nós temos que reclamar do prefeito? Sim, vamos reclamar do prefeito, mas nós temos que fazer a nossa parte, prefeito. Não é verdade. Se nós pararmos no ponto do ônibus, que seja um minutinho, nós estamos prejudicando aquele que precisa adentrar ao ônibus com conforto. Mas o problema não é, às vezes, aquele que tem facilidade, é o que não tem. É o profissionalismo, a gente tem que ser mais profissional nisso, né? Aí as pessoas vão reclamar que a prefeitura está multando, mas tem que multar, não posso fazer nada. Infelizmente, a gente tem que priorizar o transporte público, é assim que funciona. E acima de tudo, privilegiar a educação, porque infelizmente essa ação da multa, ela acaba gerando uma certa educação. Que não é o bom. O bom nessa história é você não precisar multar. Agora, você paga um preço para viver numa sociedade organizada. Todos nós, eu pago, você paga, todo mundo paga imposto, para que a sociedade possa ter um mínimo de organização e as coisas funcionarem. Isso é da natureza do processo social, né? E a gente precisa sempre respeitar o espaço do outro, precisa respeitar o coletivo, e o coletivo tem que estar acima do individual, em todas as ações. Isso não tem solução. É um interesse coletivo. Nós comentávamos recentemente de uma solenidade que seria realizada na Rua do Lavradio. E chegamos à conclusão seguinte: é melhor fazer em Valença, é mais perto chegar em Valença, que são quase 200 quilômetros, chegar no centro do Rio. Então, realmente, isso é importantíssimo. Prefeito, nós estamos chegando ao final e vamos fazer agora uma colocação, não mais ao prefeito, sim ao dirigente partidário das maiores forças políticas do país, que é o PSB, sobre o momento atual. Como é que o dirigente político, como é que o político vê o momento que nós estamos vivendo, que eu, nos meus quase 70 anos, falta 3 meses, diria o mais grave que eu vivenciei. Nós estamos numa encruzilhada, indo para uma situação que o prefeito muito bem citou, de total dificuldade financeira, acima de tudo, desemprego, falta de renda, enfim. Como é que o político vê essa situação hoje que nós estamos envolvidos?
Bem, em primeiro lugar, queria agradecer a todos vocês, né, pela oportunidade da gente poder estar falando um pouquinho sobre a nossa cidade, né, e mais uma vez parabenizar todos os professores, né, pelo dia de hoje, e dizer, Alcindo, que o Brasil hoje está passando por diversas crises, né, não é somente uma crise econômica, né, onde que existe uma crise mundial, um desaquecimento e o Brasil está envolvido, está no meio. Não é só isso. A gente tem uma crise realmente, né, institucional, a gente tem uma crise moral, a gente tem uma crise ética nesse país, uma crise política, principalmente pelos atores que ganharam a eleição, tanto o PT quanto o PMDB. Eles não se entendem, essa é a grande verdade, né? Um querendo comer o outro, um querendo ter mais poder do que o outro, um querendo fazer mais do que o outro está fazendo. Então existe essa crise. Eu acho que o Brasil, principalmente quem votou, né, na presidenta Dilma e no Michel Temer, que é o vice, eles devem estar estarrecidos, né, porque afinal de contas eles votaram achando que eles estavam de alguma forma criando ali um pacto pelo país e não uma disputa pelo poder, né? O poder eles já ganharam, agora cabe governar o Brasil, né? E eles não estão conseguindo governar o Brasil. Essa é a grande verdade. Eles hoje têm o governo federal, têm o legislativo, têm o Congresso Nacional, né? Se está lá o PMDB não importa, né? A grande verdade é que são as forças de ganhar essa eleição, né? O PMDB hoje tem 7 ministérios, né? Então ele digamos assim, corresponsável por tudo que acontece no governo da Dilma, e a gente precisa cada vez mais, né, estar refletindo sobre esse momento para que a gente possa, de alguma forma, né, cumprir o nosso papel como cidadão e também como dirigente partidário, dirigente político e como gestor de uma cidade, né? É um momento muito difícil. A gente acha que essa questão relacionada, né, digamos assim, a transparência e a limpeza que tem que acontecer da política, né, a gente precisa radicalizar nisso. Acho que é isso que está faltando. Eu fico pensando como que o cidadão comum enxerga, né, essa possibilidade de ter um acordo entre todas essas forças para que um fique limpando a sujeira do outro. Isso daí é péssimo, porque a gente precisa, de alguma forma, né, deixar tudo claro, transparente para a sociedade poder fazer uma avaliação e, de alguma forma, refundar, né, o Estado brasileiro, refazendo o processo democrático em outras bases. Acho que a gente precisa fazer essa reflexão com mais transparência, e é isso que está faltando. Por isso que, né, a sociedade, de alguma forma, olha hoje a classe política e não se sente mais representada por ela, né? E isso a gente tem que estar pensando, né? A gente tem que refundar a política, né? Quando a gente fala de uma nova política, a gente fala nisso, tá? É de poder estar governando junto com a sociedade, não a partir do governo, né, e sim a partir da sociedade, né, valorizando, como eu falei, os grandes empreendedores sociais que existem dentro de uma cidade, convocando todos eles para estar participando dessa nova construção do coletivo, porque quem não conseguir entender que a cidade precisa ser administrada de uma outra maneira, que o Estado brasileiro também precisa ser administrado de uma outra forma, vai ficar para trás e vai perder o bonde da história. Não há dúvida, nós estamos passando por um momento muito difícil. Inclusive, nós hoje, quando lemos o jornal, eu gosto muito de começar o jornal pelo esporte, pela parte de trás, que é a parte menos difícil de se ler. Mas a grande realidade que nós temos que cuidar hoje é de falarmos de ética, de moral e de dignidade, porque o nosso concidadão, o nosso companheiro de jornada precisa, evidentemente, de estar inserido nesse processo. E nós, infelizmente, hoje, não nos sentimos inseridos. A gente vê essa situação. Agora, vamos torcer para que as coisas continuem, se acertem, se ajustem, porque é uma expressão que a gente costuma usar, nós somos muito maior do que o buraco. O Brasil é muito maior do que tudo isso. E nós temos hoje ferramentas constitucionais absolutamente necessárias para fazermos essa transição que está sendo feita. Ela está nascendo, essa transição vem, e eu acredito que ela será, com certeza, definitiva para mais um pouco à frente.
E vamos torcer que nós tenhamos, acima de tudo, a prudência necessária para vivermos amorosamente entre nós, que nós não tenhamos necessidades de usar de movimentos mais fortes, mais violentos, e que, acima de tudo, o amor prevaleça entre a nossa sociedade. Prefeito, nós lhe agradecemos muito, demos uma noção muito importante, acredito eu, sobre a visão que o prefeito, que a prefeitura tem sobre a situação da nossa cidade. Gostamos também muito de ouvir a posição do dirigente partidário, que aí já é um âmbito nacional de um homem que está representado no cenário nacional e representando a nossa cidade. Lhe agradecemos muito e desejamos, acima de tudo, muitas felicidades e muitos acertos para nós, porque desejar acertos ao prefeito de Petrópolis é desejar acertos a toda a sociedade petropolitana. Muito obrigado, prefeito, e estamos sempre à disposição, como lhe disse desde o princípio, para mostrarmos coisas boas e coisas da necessidade da cidade. Evidentemente que às vezes passamos por fatos que precisam ser mostrados, mas nunca com o espírito de destruir, sempre construir, de mãos dadas, ou como Caxias dizia, de ombros unidos à frente. Boa tarde, prefeito, muito obrigado. Boa tarde, eu queria mais uma vez agradecer, né, parafraseando, né, o Eduardo Campos, né, ele dizia que o novo para nascer sempre dói, e às vezes é difícil, mas nasce, né, e é isso que a gente tem que apostar, na nova política, né, eu acho que a gente deu um exemplo para o Brasil ano passado, quando a gente colocou para dentro do PSB a rede de sustentabilidade, mostrando que é possível você construir uma nova política com novos atores de uma outra maneira. E tenho certeza que é dessa maneira que o PSB vai cumprir seu papel histórico, não vai perder o bonde da história, né, e vai fazer com que esse novo possa nascer e que possa, de alguma forma, ter a cara da sociedade, a sociedade ter a cara do nosso partido. Obrigado, prefeito. Uma boa tarde, queridos telespectadores. Quinta-feira teremos a nossa reprise às 10 horas. Apoio Cultural Autoescola Quitandinha, um novo conceito em educação para o trânsito. Instrutores altamente capacitados, habilitação para carro ou moto, inclusão de categoria A ou B e reciclagem para motoristas infratores. A única autoescola na região do Quitandinha. Pertinho da área de provas, você tem mais tempo para o treinamento e fica longe de engarrafamentos. Rua General Rondon 1000, loja 18, no Shopping 1000. Telefone 2237-6528 ou 2291-4395. Apoio Cultural Bordeaux Vinhos. Com muita alegria, a Bordeaux é uma referência em vinhos. Delicatessen completa, massas, pães, chocolates finos e muito mais. Rua 16 de Março, 221. Telefone 2237-1903. Apoio Cultural Restaurante Maria Fumaça. A melhor qualidade em gastronomia de Petrópolis. Venha nos conhecer e aproveite nossas delícias. Self-service com churrasco todos os dias e à noite os melhores sanduíches no prato. Rua do Imperador 744. Telefone 2231-4797.